Boa noite, Instagram. Vamos iniciar mais uma noite do nosso Evangelho. Agora com o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Hoje o capítulo 8, Jesus veio. Vamos entender o que é que Emmanuel está nos falando sobre isso. Deixa só eu colocar aqui o tema no Instagram, que é Jesus veio. É o capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida. Muito bem. Fixar comentário. Muito bem, vamos iniciar então. Nossa, boa noite, Facebook. Deixa eu fechar isso aqui que toda hora aparece. Muito bem. Vamos, para quem não conhece nossa rotina, super básica, a gente começa com uma oração, faz a leitura com os comentários e encerra com outra oração. Então vamos lá iniciar já com a nossa oração. Convido a fazer uma respiração profunda em 3 tempos para a gente poder se ambientar. Inspire em 3 segundos. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse Evangelho bendito, agora à luz da interpretação de Emmanuel, à luz da apresentação de Emmanuel, que possamos, Senhor, entender, compreender e, mais ainda, bem aplicar cada um desses ensinamentos. Que este ensinamento da noite de hoje, Jesus veio, que a gente possa entender o que Emmanuel está nos trazendo sobre isso. Qual foi a passagem que ele usou para trazer essa noção e o que Jesus veio nos trazer, o que Jesus veio personificar. Que possamos compreender, Senhor, abre-nos a mente para a compreensão não só com o intelecto, mas para a compreensão com o coração, principalmente com a emoção, com o sentimento. Que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Oi, tia. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Então vamos, sem mais delongas, vamos ver o que significa esse capítulo 8, Jesus veio. Ele pegou um versículo de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só, Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Só aqui a gente já dá para entender alguma coisinha. Vamos tentar entender alguma coisa. Por que aniquilou-se a si mesmo? Se Jesus é um espírito crístico, já vivia lá nas moradas celestes, o que esse homem tinha que fazer aqui na Terra, gente? O que ele veio fazer aqui encarnado? Se ele não precisava mais encarnar aqui, se ao criar a Terra, ele já era espírito crístico. Boa noite, mãe. Ele já era espírito crístico, por que ele tinha que vir reencarnar? Encarnar. Porque quando a Terra foi criada, ele já era Cristo. Ele já era um espírito de altíssima envergadura no nível dos espíritos crísticos. Nós até comentamos ontem, né, junto com manhã, no Evangelho de ontem, de como foi feita a reunião dos espíritos crísticos em 2 momentos. Na criação da Terra e 2, quando dá
análise se iriam reencarnar ou não. Reencarnar não. Quando decidiu-se que Jesus ia encarnar na Terra. Então, foram 2 momentos cruciais em que houve uma reunião de todos os espíritos crísticos responsáveis pela Via Láctea, pela nossa região aqui, né, onde a gente vive. Boa noite, Socorro. Então, por que Jesus aniquilou-se a si mesmo? Que ele já era um espírito crístico e se reduziu a um homem, né? A um ser humano encarnado na Terra com essa matéria que pesada, né? Com essa coisa assim. Pensa só, uma vez eu li que seria comparativamente, né? Você pegar toda a areia do deserto, do Saara, e colocar dentro de uma caixinha de fósforo. Imagina o tanto de compactação que seria necessário para fazer caber toda a areia do Saara dentro de uma caixinha de fósforo. Só assim, uma reles comparação, sabe? Para a gente ter um pouco de noção. Então, ele se aniquilou, tomando a forma de servo. Por que de servo? Porque ele veio servir. Ele veio essencialmente nos servir. Nos servir no sentido de dizer, de mostrar, de exemplificar o caminho, a verdade e a verdadeira vida, né? Ele veio mostrar como a gente deve proceder, como a gente deve caminhar, como a gente deve tratar o outro, como a gente deve amar o outro, como a gente deve ser caridoso com o outro, né? Como a gente deve se portar diante das dificuldades da vida, como a gente deve se portar diante da riqueza, diante dos sofrimentos, diante da dor, diante de várias questões da família. Tudo isso ele veio trazer, ele veio nos ensinar. Fazendo-se semelhante aos homens. Boa noite, Dali. Então ele veio, encarnou, né? Se tornou homem mesmo, de carne e osso. Que a gente bate muito nessa tecla de que a doutrina espírita, Joana bate muito nessa tecla, de que a doutrina espírita veio provar de que Jesus, veio provar não, veio atestar, né, veio reforçar de que Jesus foi homem, ele foi concebido tal qual todo ser humano é concebido, um óvulo com espermatozoide, humanos, e que veio, concebeu, Maria concebeu, pariu normal, né? Pariu lá o jeito tradicional da época, e que ele sentia fome, sentia sede, sentia frio, do mesmo jeito. E que justamente por isso é que ele foi tão grandioso, porque apesar disto, ele foi o que foi, conseguiu fazer o que fez. Ele veio nos mostrar que fazendo-se semelhante ao homem, que mesmo com toda essa carne que dói, que sente fome, que sente sede, que sente frio, ele pôde atestar a possibilidade de ser maioral, de ser grandioso, misericordioso, caridoso, sublime, né? De realmente estar acima dessas questões. Sofrendo, mas acima. Então vamos para o texto. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. Olha só, já começa dizendo que muitos discípulos falam de muita dificuldade para fazer uma boa obra no serviço de confraternização evangélica, alegando estado infeliz de ignorância. Em que muitas criaturas estão tipo assim, não vou naquele centro espírita não, o povo que vai lá é tudo afetado. O povo que vai lá, tudo se acha, tudo vaidoso, tudo assim, um converseiro meio estranho, não gosta da conversa daquele povo, tudo se exibindo. E aí você fica assim,
Então vai deixar de ir? Vai procurar um lugar perfeito para ir? Não vai achar, não é verdade? Nada contra que a gente, sim, precisa achar uma casa que a gente afine de verdade. Mas eu estou chegando ao extremo de dizer que a pessoa nunca se encaixa em lugar nenhum porque está sempre julgando as pessoas que estão lá. Porque está sempre reclamando de que o pessoal é barulhento, de que o pessoal é confusento, de que nunca dá certo, de que as pessoas não são evoluídas. E aí nunca realmente nada anda para frente, né? Porque cabe a nós nos adaptarmos ao trabalho. Então, assim, a gente dizer que não consegue trabalhar por conta dos outros é colocar a culpa no outro. É não exercer empatia, não exercer benevolência, não exercer fraternidade e não exercer caridade. Quando nós estávamos e estamos em momentos de lama, Jesus nos acolhe do mesmo jeito, nos abraça, e lameado do jeito que ele está, ele nos abraça, nos acolhe e diz: vai ficar tudo bem, tá tudo certo, isso vai passar, você vai melhorar, você está aprendendo com isso, e a partir daí, você vai fazer um novo começo, ou um novo fim, né? Não é verdade? Então, entretanto, tais reclamações não são justas. Olha só a ideia de Emmanuel. Não são justas. Por que não são justas? Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Gente, quem foi que Jesus chamou para trabalhar com ele? Pedro. Aquele homem extremamente raivoso, bravo. Assim, homem colérico, Pedro. Pensa aí. O Judas, quem mais? Timóteo, né? Tem o João, o Tiago, o Lucas. Lucas não conviveu com Cristo. Lucas escreveu depois, através das palavras de Maria. Mas pegar todos aqueles apóstolos, quem era perfeito ali? Uma vez eu vi um palestrante falando isso. Gente, por que não veio? Por que não veio assim, junto com... Já que Cristo veio reencarnar, por que não veio assim uma pleiade, um exército, uma galera para poder, assim, de espíritos evoluídos para reencarnar junto com Cristo? Por que não veio? Né? Para serem seus apóstolos, para serem todos assim, maiorais. Porque ele quis justamente demonstrar que é na carne, que somos nós que cuidamos de nós mesmos. Somos nós, por isso que a gente está aqui fazendo esse evangelho. Já tem um tempinho que eu não reforço isso, eu vou reforçar hoje. Eu faço esse evangelho aqui para poder ouvir essa mensagem primeiro, sabe? Não é clichê, é verdade. A gente faz o evangelho para escutar em primeiro lugar. E precisa repetir isso trilhões de vezes até que um dia o coração penetre no coração, penetre no espírito. E aí a coisa a gente começa a praticar naturalmente. Então Jesus escolheu aqueles apóstolos, todos problemáticos, todos defeituosos, todos assim tortos, vamos dizer assim, mas justamente por quê? Porque justamente esses somos nós que nos ajudamos uns aos outros, nós imperfeitos que nos ajudamos uns aos outros. Jesus veio para ensinar, sim, porque ele é que é o grande, né, espírito, o maior que já pisou aqui na Terra, mas veio ensinar. Mas para isso, ele precisava ensinar para quem era doente. Lembra que ele disse? Eu não vim para os sãos,
Eu vim para os doentes. E assim vai curando aqui, esse que foi curado vai curar outros ali na frente, que por sua vez vai curar outros ali na frente, que por sua vez... E aí, ó, o serviço vai ampliando cada vez mais. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. O Emmanuel dizendo, né, que ele mesmo não podia ir ter com Jesus em sua posição de superioridade, né? Todavia, o Mestre veio até nós, ou seja, nós não estávamos em condição nenhuma de entender o Cristo, de ir ao encontro dele lá, porque a gente não tinha condições de ir lá ainda. Mas o que é que ele fez? Veio se juntar a nós. Veio se juntar a nós. E pegar esse exemplo do Cristo, ao socorro, dizendo, ser um servo de Cristo exige sacrifício de nos reduzir para enaltecer o outro. E isso, Socorro, eu ia falar justamente o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que era rica, de família nobre, ensinava para meninas ricas no convento, e foi tocada pelo chamado do Cristo, e dizia assim, eu não tenho condições de viver aqui, enquanto tem tanto pobre e sofrimento lá fora. E assim ela foi viver em favor dos pobres e dos doentes. Irmã Dulce, a mesma coisa, família rica, tradicional, de uma congregação rica, tradicional. Foi expulsa porque queria trazer essas concepções meio estranhas de cuidar dos doentes, de acolher doentes lá no convento, sabe? Essas coisas estranhas assim. Então ela acabou até tendo um entrevero lá com o superior dela, que ela acabou sendo expulsa. Mas depois lá que o trabalho se sobrepujou, sabe? O trabalho se sobressaiu. E aí o chefe, o superior dela, né? Acabou, depois de alguns anos, voltou atrás e devolveu a ela o direito de ser chamada de irmã. Respeitando, né, as leis da igreja que ela professava. Então, olha só, é você sair da grandiosidade e ter com aqueles que estão precisando. É arregaçar as mangas, sabe? É sair dessa nossa circunstância de intelectuais e botar a mão na massa, de colocar em ação a obra, né? De fazer a obra de verdade, de fazer, de se colocar em atitude positiva, em atitude de verdade, sabe? Então, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismos. Ele simplesmente veio e veio nos ensinar. Ele, todo aquele ser de luz crístico que era e que é, veio simplesmente mostrar como é que faz. Ó, gente, é assim que faz, ó. Quando, para quem é pai e mãe, às vezes a gente sabe bem disso. Sabe o que é você se colocar no chão para poder brincar com seu filho, para poder ter aquele momento, aquela empatia plena? Ou quando você vai ensinar alguma coisa para ele, você também se abaixa, fica na mesma altura dos olhos dele para poder passar algum ensinamento. Isso tudo é só exemplos micro do que foi a superioridade de Jesus se juntando a nós. E nós ficamos meio atabalhoados, né? Achando que quando começa no centro espírita, que a gente, já faço tanto, já tô tão cansado, né? Ai, meu Deus, não. Eu já vou toda terça-feira na palestra, já chega. Tenho mais nada que fazer, não. Eu tenho outros afazeres, tenho mais o que fazer.
né? Como Socorro lembrou aqui, exige sacrifício, né? Exige muito sacrifício. Seguir a Cristo exige muito sacrifício. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Eles não me entendem. Eu forço para que minha família aprenda espiritismo, mas ninguém quer. Todo mundo lá só quer ficar solto por aí nos finais de semana. Então também só falo com eles depois que decidirem fazer o evangelho no lar. Enquanto não fizer o evangelho no lar, não tem conversa. Homem algum, ou então, você sabe que aquele parente tá com problema, tá com dificuldade, e aí qual é a nossa postura? Eu avisei. Eu avisei que isso ia acontecer, eu sou espírita, ele sabe que isso podia acontecer como eu avisei, e ele não quis me ouvir, então pronto, agora ele que assuma suas responsabilidades. Claro que cada um tem que assumir as suas responsabilidades, mas quando somos procurados, a gente tem o dever de acolher, o dever de acolher fraternalmente, sem julgamento, sem jogar na cara, sem dizer, viu? Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Não é para fazer isso. Eu sei que dá uma vontade de falar, nem me fale, mas a gente não pode fazer isso. Não é cristão fazer isso. Então ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Né? A gente se sentir superior só porque está professando a religião, só porque está frequentando o centro, só porque está achando que está com toda a verdade, sendo que, na verdade, a verdadeira verdade é aquele que transforma o coração. Então, homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. Ou seja, ninguém ainda até hoje atingiu a evolução que Cristo atingiu. Ninguém ainda chegou a um espírito crístico. Ninguém. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Padre Fábio fala direto, eu lembrei dele porque eu trouxe uma musiquinha dele que eu amo demais. E aí ele fala do Padre Léo, que Padre Léo já é falecido, teve um câncer bem jovem, ele faleceu com 40 e poucos anos, eu acho, já há alguns anos. E para quem assiste a Canção Nova, eu assistia muito a Canção Nova, teve um período da minha vida, no meu deserto, eu assistia muita Canção Nova, porque de madrugada tinha muita mensagem boa, sabe? Que acolhia na madrugada, nas madrugadas da vida, né? Que a gente tá em casa, assim, muito triste. E aí tinha muita palestra de Padre Léo. E uma vez, Padre Fábio dizendo que esse Padre Léo, ele trabalhava nas madrugadas mesmo, visitando bordéis, visitando locais de drogados, para acolher essas pessoas, para levar, sim, a palavra do Cristo. E ele dizia que não havia vida cristã, sacerdotal, sem ir ao encontro dos que necessitavam. Então, o que Padre Fábio dizer que ele já começou, né, seus estudos através desse grande mestre, desse grande professor que foi o Padre Léo. E nós espíritas estamos sendo chamados por Emmanuel aqui de se o Cristo se rebaixou para nos acolher, quem somos nós para não acolher ninguém, para nos acharmos superiores, no sentido de escolher a quem nós devemos ajudar?
Quem somos nós para não rezar por Hitler, para não rezar pelo aquele nosso inimigo, entre aspas, do trabalho, para não rezar pelo nosso chefe que nos persegue todos os dias, para não rezar por aquele parente que é um inconveniente na nossa vida, mas que tem a sua função. Então, no entanto, vemos à mesa dos pecadores. Cristo jantou na casa de Zaqueu. Cristo dirigiu fraternalmente a meretrizes. Aquela pecadora, gente, que sim, era pecadora de verdade. E que ia ser açoitada, né? Ia ser apedrejada. E Jesus alertou-nos de que também éramos pecadores. E, por fim, no seu testemunho derradeiro, ao lado de 2 ladrões, ele ser crucificado do lado de 2 ladrões. Quantas vezes a gente se acha merecedor de tratamentos VIPs, quando a gente vai ser atendido no SUS, por exemplo, que a gente chega lá e começa a brigar querendo ter um atendimento privilegiado. Não estou falando em exigir respeito nem bom tratamento, mas quando está tudo andando minimamente, com a mínima de dignidade, e a gente acha que deve ser tratado com um pouquinho mais de deferência, por seja lá que motivo for. Você sabe com quem você está falando, você sabe o que eu sou, né? Então, se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Então, se o nosso próximo realmente está na inferioridade, que a gente possa ir encontrá-lo, que a gente possa ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam inferioridade, dizendo assim, ué, mas você não tem internet na sua casa? Todo mundo tem internet. Como assim todo mundo? Nem todo mundo tem internet. Você não sabe ler, mas todo mundo estuda, todo mundo sabe ler. Não, nem todo mundo sabe ler. Sabe? Essas coisitas que às vezes vêm assim na nossa mente, sabe? Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então Jesus veio, não tinha nem berço, gente. Não tinha nem onde nascer. Sabe aquela gente assim, não tem onde cair morto? Foi assim que Jesus nasceu. Não tinha nem onde cair vivo de nascimento, sabe? Ele nasceu, mas não tinha onde ficar, não tinha... Pegaram a manjedoura. Gente, o que é a manjedoura? É o lugar que bota a comida dos animais. Não é troço limpinho, não. E a gente fica hoje em dia, né, para parir, a gente faz enxovais, traz enxovais do exterior. Nada contra. É só um pequeno alerta, né, do que realmente estamos, aonde estamos colocando os nossos valores, né? Estamos deixando de auxiliar porque estamos muito ocupados com certas coisas que não necessariamente trazem um benefício para nós, né? Então, eu separei... Boa noite, Tásia. Eu separei uma música de Padre Fábio que eu acho assim... Tem tudo a ver com a lição de hoje. Olha só quem não conhece a música. Acho que todo mundo conhece. A letra é grandinha, mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver aquela mulher na multidão
que já condenado acreditou que havia o que fazer, que ainda havia o que fazer, que ainda restara-lhe algum valor, e ao se prender em teu olhar, por certo, haveria de vencer. Se refere à adúltera que ia ser apedrejada. E assim fizestes a vida retornar aos olhos dela, e que antes condenava, se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender, nós não compreendemos. Quando que nós pegamos esses vídeos todos de WhatsApp e a gente compartilha, por exemplo, este cara é procurado pela polícia, é um ladrão, estuprador, pedófilo. Você nem foi na ficha da Secretaria de Segurança Pública do seu estado para ver se aquela nota é verdade. E você compartilha foto de pessoas que nem sabe se é mesmo aquela pessoa que está sendo procurada pela polícia. Olha quanto... Tudo bem que agora parou até. Nunca mais recebi um troço desse. Mas pense no tanto de erro que foi cometido por conta desses compartilhamentos irresponsáveis. A gente simplesmente julgando pessoas que a gente nem viu, nem procurou saber se era verdade. E assim, não, sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolhestes de amar. Quem não merece? Quem é que diz que não merece? A gente que está dizendo que não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolhestes e tomaste pela mão os discípulos, geralmente eu não os quero do meu lado. Quantos parentes a gente não tem a mínima paciência, porque são realmente inconvenientes, são realmente intolerantes, briguentos, confusentos, vêm só para ficar espezinhando a gente. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu. Zaqueu, o cobrador de impostos, que era altamente odiado pelos romanos, pelos judeus, porque ele cobrava dos judeus para pagar aos romanos. E tantos doutores por Simão, que Simão Pedro, homem bruto, bruto no sentido de bruto, embrutecido, de ignorante no sentido de violento até, sabe? Aquela coisa meio assim, embrutecida. Alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão, só para lhe roubar o coração. Olha como essa música é de uma inspiração fenomenal. Não posso afirmar que Padre Fábio leu Emmanuel, mas eu posso dizer que a inspiração divina é a mesma. É o conhecimento cristão sendo trazido pelas várias moradas do Pai, não é verdade? É o mesmo ensinamento do Cristo, olha só. E assim foste o contrário, o avesso do avesso, e por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. E tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem, que nós possamos enxergar mais profundamente cada ser humano que nos entra em contato, cada um deles, possamos enxergá-lo em profundidade, sem julgamentos. Isso é que é o mais difícil, sem julgamentos. Quando vejo o coração, eu vejo apenas a imagem. Sou humano demais para compreender, sou humano demais para entender. Que possamos, sim, apesar de humanos, que Cristo também foi humano, que nós possamos modificar o nosso padrão mental através de quê? Do autoconhecimento, daquelas análises diárias de como estamos procedendo, de como estamos pensando, de como estamos realmente praticando esse amor do Cristo.
Então essa é a lição de hoje, que possamos ficar com essa música linda de Padre Fábio, assim, emocionante, muito emocionante, para que a gente comece a ter cada vez mais bons olhos para Ele, né? Que possamos ter bons olhos para Ele, eu digo o nosso irmão que está ao nosso lado. E assim vamos nos encaminhando para o final. Convido a fazer a respiração em 3 tempos para a gente conectar com a espiritualidade, que a gente feche os nossos olhos. Inspirar em 3, reter em 3 e expirar em 3. Vamos lá, inspira em 3 segundos. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Amado Jesus, te agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo esse Evangelho bendito. Te peço especialmente por aqueles que estão na nossa casa e com os quais temos dificuldade de relacionamento. Vamos pedir, Senhor, em favor de pensem naquela pessoa mais difícil que você tem do seu lado, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, um tio, um primo, um parente, um vizinho. Pensa nele e fala assim: Senhor, eu sei que eu sou humano demais para compreender, mas que eu possa abrir a minha mente, abrir os meus olhos, abrir o meu coração e entender que esta pessoa possui suas limitações, suas dificuldades. Ele tem os seus valores que talvez sejam diferentes dos valores apresentados pelo Cristo, mas que ainda assim não deixa de ser irmão de Jesus, filho do Deus maior, nosso irmão. E como tal, possamos amá-lo, respeitá-lo e, se tivermos oportunidade, que nós possamos orientá-lo com toda a boa vontade, com toda a fé cristã dentro de nós. Que possamos, Senhor, praticar esse seu Evangelho toda oportunidade que tivermos. E que para isso, se conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo Instagram, Facebook. Lembretes finais: colocar um copo de água do lado da cama de vocês. Rezar para o São Anjo da Guarda, pedir para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. Remédio para a cura de males físicos, remédio para a cura de males espirituais. No dia seguinte, toma aquela água com toda a fé que você tiver. Compartilhe, mande para os seus amigos. Vamos ampliar essa corrente do bem, essa corrente de fé e oração. Beijo a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.